Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém, que eu nunca... O Brasil não sabe disso. Ele recebia entidade lá, tal, conversava e me falou assim: dentro de 8 luas, o sucesso vai chegar pra você. Gustavo Lima assumiu que fez um pacto com entidades espirituais. Pactos como esse são feitos para fama, sucesso e dinheiro. Muitas vezes, feitos pela própria indústria da música e suas marionetes. No ano 2020, eu fiz um vídeo a respeito disso e muitas pessoas ficaram iradas. Deram risada, me xingaram, debocharam de informações que eram completamente condizentes com tudo isso que ele está dizendo agora. Essas pessoas preferiram adorar, idolatrar um outro homem, uma marionete da indústria da música, ao invés de observarem detalhes que claramente estavam mostrando uma adoração ao próprio Bafomé. Ele foi um dos principais nomes a trazer a marca de vodka de Dam Bilzerian ao Brasil, que curiosamente tem como logotipo um bode e também faz referência à imagem da fachada de lojas maçônicas. Tal fachada, que curiosamente é a mesma fachada de sua residência principal. Mensagens subliminares. Algo que muitas pessoas não conseguem enxergar. Vamos assistir então o seu pronunciamento falando a respeito de como começou a fazer sucesso na sua carreira. Vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém. Foi assim, eu acho que é uma particularidade assim minha tão grande, que eu nunca... O Brasil não sabe disso. Quando eu fui passei esse tempo lá na casa do Adolfo. Você percebe que ele está pensando bastante para falar, né? Mas por que ele expôs isso aqui? Muitas das vezes, esses tais pactos precisam ser expostos por mandado da própria entidade. E ele vai fazer isso, assim como muitas outras marionetes que fazem os seus clipes musicais mostrando isso quase que descaradamente. Ele vai fazer isso de uma forma bem pensada. Para contextualizar o assunto, ele começa contando do início da sua carreira, quando ele estava passando fome, precisou trabalhar muito, conhecer algumas pessoas que o ajudaram e por aí vai, tá? Ele era espírita. E então toda semana ele recebia lá o pessoal, né? Toda terça-feira fazia aquela fila de gente lá na porta da casa dele. Eu era amigo do filho dele, que passei lá um tempo. Estamos falando aí de um centro espírita, pelo menos na versão que ele está contando. Muitas vezes, centro espírita é simplesmente uma máscara para esconder algo maior que está ali por trás. Eu jamais iria desmerecer o mérito de alguém, o trabalho pesado de alguém, o trabalho duro, o sucesso de alguém que conseguiu conquistar aquilo ali com suor, com garra, com força. Mas aqui ele mesmo está falando de algo que o envolveu no mundo espiritual. Não sou eu que estou dizendo, ele mesmo está falando a respeito de um local onde às terças-feiras eram feitos ali as reuniões ou os cultos, por exemplo. Tá? Quando eu fui passei esse tempo lá na casa do Adolfo, ele era espírita. E então toda semana ele recebia lá o pessoal, né? Toda terça-feira fazia aquela fila de gente lá na porta da casa dele. Eu era amigo do filho dele, que passei lá um tempo. E eu ficava lá no fundo, lá, no quartinho lá no fundo, lá, tinha uma piscina assim, a casa lá na frente. E eu católico, né? Sempre fui católico, acredito em Deus, acho que Deus... Perceba, começa dizendo que sempre foi católico, fazendo parte da religião universal. A palavra católica significa universal. Falar que é católico hoje, sendo brasileiro, é quase que uma moda.
a maioria das pessoas, principalmente pessoas que são envolvidas com outras religiões, falam que são católicas ou muitas vezes espíritas, mas estão colocando uma máscara para esconder algo que a maioria das pessoas no Brasil talvez não goste, como um país que é, em sua maioria, católico e também protestante. Vamos continuar. A religião acaba confundindo as pessoas, sabe? E aí, nesse momento, ele diz que a religião acaba confundindo as pessoas, mas acabou de se dizer católico. Então ele entra numa espécie de contradição. Ele está sendo controverso. Fala que é de uma religião, depois fala que as religiões afastam as pessoas. Ok. Acaba colocando um contra os outros. Eu acho que Deus é um só, sabe? Deus é um só, Deus é gigantesco. Mas Deus seria o mesmo Deus naquela religião que os caras cortam a cabeça de um animal ali, e dentro de uma religião, por exemplo, que segue princípios cristãos? Ou fora das religiões, pois o próprio Messias, o próprio Cristo, ele veio para tirar as pessoas, chamá-los para fora. Tanto é que a palavra igreja é derivado de eclésia, que significa os chamados para fora. Cristo veio para tirar pessoas da religião e mostrar que elas poderiam, por meio dele, ter acesso ao próprio Criador. O que ele diz é uma bela de uma contradição de quem está escondendo algo, de quem não quer falar exatamente aquilo que é e quer se passar por um bom moço. Alguém que não tem religião, mas ao mesmo tempo faz parte de várias religiões. Ou seja, ele está escondendo alguma coisa com as suas palavras aqui. Pra você ter uma noção, eu